Bom dia, igreja amada. Espero que tenham tido boas festas com seus queridos, quer seja presencial, quer seja online. Talvez alguns ainda estejam em férias e nem iniciaram para valer esse novo ano. Mas já estamos no 10º dia de um novo ano, 2021. Eu li em algum lugar que o nosso Deus é um Deus de recomeços, falando da criação. Ele fez o dia, então terminou esse dia, amanhã um novo dia. Ele fez a semana, passou a semana, mas na próxima semana uma nova oportunidade. O mês, o próximo mês e o ano. Então vamos avaliar o que passou nesse ano e temos um novo recomeço. E o início de cada uma dessas fases é uma oportunidade para recomeçar. Nesse início de ano, eu quero te convidar a pensar comigo em 2 grupos de pessoas: os crentes e os discípulos. Você pode perceber, você que tem assistido as mensagens através do YouTube, você pode perceber que o nosso Deus tem falado conosco sobre a seriedade de adorarmos somente a Ele, a seriedade do compromisso, a forma como o fato de ser discípulo não garante que a gente não vai errar, não vai falhar, como na vida de Pedro, mas o Senhor é um Deus que restaura, é o Deus dos recomeços. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu quero ler com você 6 versículos, a partir do versículo 57 até o 62. Eu quero ler com você esse texto. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e você leia na tradução que você quiser. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero te seguir, mas permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, nós pedimos humildemente que o Senhor venha através da Tua palavra ministrar Tua verdade, Tua vontade aos nossos corações. Me entrego ao Senhor, consagro ao Senhor a minha vida e peço ao Senhor que o Senhor encontre ouvidos e corações férteis para que a Tua palavra possa frutificar. Fala conosco, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Temos vários títulos para esse texto nas diferentes traduções da Bíblia, pois sabemos que os títulos vieram depois. Nessa aqui, na Nova Almeida Atualizada, o título é Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Na NVT, o título é O preço de seguir Jesus. Na NVI, quão difícil é seguir Jesus. Na Bíblia século 21, a autorrenúncia. Eu vejo implícito nesse texto 2 tipos de pessoas. Jesus não rejeitou ninguém. Jesus tão somente deixa muito claro o custo que é ser discípulo dele, caminhar com ele. Então eu quero pensar com vocês, descobrir com vocês 2 tipos de pessoas que a gente vê nesse texto. Os crentes ou voluntários
e os discípulos chamados. No versículo 57, nós vemos o crente. Ele está todo animado, ele é emocional, parecido com Pedro, que o pastor Marcelo pregou para nós no domingo passado. E ele diz, vou te seguir na emoção do momento. O contexto, o que aconteceu logo antes desse texto? Jesus já estava indo para Jerusalém e eles passam por uma aldeia de samaritanos e ali eles são rejeitados. E acontece aquela história famosa que Tiago e João falam, Jesus, o Senhor pode mandar fogo e consumir toda essa aldeia. Eles levam uma bronca, porque não é bem assim. E Jesus fala, vamos para outras aldeias. Então, duas situações chatas, e eu penso que naquele caminho, aquela situação meio desagradável, esse crente fervoroso, ele fala, ó Senhor, eu vou te seguir. A resposta de Jesus, quando ele diz, olha, rapaz, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando para ele é, você pensou bem no custo dessa tua decisão? O Senhor que conhece o coração, ele sabia ali que era uma palavra na emoção. Não podemos emocionalmente, só no momento que ouvimos uma palavra e ficamos emocionados, dizer, Senhor, eu vou te seguir. Porque muitos de nós têm cantado, inclusive, esse hino, seguirei ao meu bom mestre, e não têm entendido a verdade profunda desta canção, desta verdade. Mas o discípulo, aquele que é chamado por Jesus, ele está disposto e ele sabe o custo. A morte do eu começa com a morte da sua própria vontade. E ele não quer mais a sua, mas a vontade do seu Senhor. E ele entendeu agora, eu decidi seguir o meu mestre, e ele é meu Senhor, e é a tua vontade, Senhor, que eu quero. E ele segue. Como os apóstolos, lá em Atos capítulo 5, eles são perseguidos por seus próprios compatriotas, os líderes dos judeus, e são presos. E aí houve toda uma discussão, e eles decidem soltar os discípulos. Então no versículo 41, eles saem dali da prisão dizendo, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar que Jesus é o Cristo. O discípulo, ele segue e ele sabe o custo disso. E estão felizes por sofrer pelo nome, o nome com letra maiúscula, o nome do seu Senhor Jesus Cristo. No versículo 59, Jesus continua, ele olha para um outro ali que está junto e ele diz, siga-me. O crente, o voluntário, mas ele respondeu. Olhando os comentários e as outras traduções, parece que o pai nem morreu ainda. Na verdade, não morreu, porque ele está ali, sossegado com Jesus. Ele quer dar um tempo. Quem sabe o seu pai já é idoso. Não, Senhor, eu vou esperar um pouco. E quando meu pai morrer... Não pode haver, porém, no coração do seguidor de Jesus. Nada pode ser mais importante ou ocupar um lugar acima de Jesus. É o que diz esse comentário da Bíblia do Discipulado, pastores David Cornfield e Josuadak Lima. Eles é que falam esse comentário. Como Paulo orientou Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz para Timóteo, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo.
Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. E Jesus responde na Bíblia Mensagem do pastor Eugene Peterson. Essa resposta de Jesus é assim: a prioridade é a vida e não a morte. A vida é urgente. Anuncie hoje, agora, o reino de Deus. Com o discípulo não tem mais, não tem porém. O discípulo, o chamado por Jesus, ele entende a urgência. E como os discípulos Pedro, Tiago e João, em Lucas capítulo 5, versículo 11, esse mesmo autor aqui, o Lucas, ele diz que eles deixaram tudo e o seguiram. O discípulo, aquele que é chamado por Jesus, ele não é voluntário, não foi ele que se ofereceu. Ele é chamado e entendeu o chamado, ele deixa tudo e segue Jesus. Nada na vida do discípulo de Jesus está acima do amor e do compromisso com o seu Senhor. Nem seu cônjuge, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, nada é mais importante do que o seu Senhor na vida do discípulo. E a gente segue o versículo 61. O outro, ele mesmo disse, vemos aqui um outro crente voluntário. Eu até quero te seguir, Senhor, mas antes eu preciso resolver umas coisas lá em casa. É mais ou menos essa a tradução da Bíblia Mensagem do pastor Eugene Peterson. Eu estou pronto sim, mas outro comentário dos pastores David e Josadak é o seguinte: as palavras Senhor e mas não se encaixam. Ele é Senhor e não existe mas. Se existir, é porque ele não é Senhor. Se o Senhor mandar a Beth fazer ou não dizer algo, e a Beth insistir, mas ficou claro ali que o Senhor é a Beth. O Senhor da Beth é a Beth. Mas quando a Beth diz não para a Beth e diz, Senhor, estou pronto, ficou claro quem é o Senhor. Senhor e mas não combinam. Quem é o meu e o teu Senhor? O discípulo, ele considera tudo como perda, como Paulo diz lá aos Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Considera tudo como perda ou esterco, se comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo e ser encontrado nele. O discípulo, o chamado, ele tem problemas, ele tem lutas, ele pisa na bola, como nós vimos no domingo passado, a vida de Pedro. Mas ele considera tudo como perda diante de conhecer e de estar em Cristo Jesus. E aí Jesus fala, quem olha para trás, quem pôs a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. Jesus não está dizendo nesse texto que essas coisas são pecaminosas. Jesus está afirmando para mim e para você o que é mais importante. E nada é importante enterrarmos nossos parentes, nossos queridos. É muito importante. Ninguém está dizendo que isso é pecado. Mas isso e nada pode estar no lugar do Senhor Jesus. E não está na vida daquele que entendeu que está seguindo a Jesus, o seu Senhor e o seu Mestre. O discípulo, ele não deixa para depois, como esse. Depois eu vou resolver umas coisas lá em casa. Ele segue com os olhos fixos em Jesus, como Hebreus capítulo 12, versículo 2, mantendo os olhos fixos em Jesus. Por que fixos em Jesus? Porque Jesus é o seu dono, é o seu mestre, e é com ele que o discípulo está disposto a aprender. E ele não quer só aprender para ser o melhor. Ele quer aprender porque ele já quer ajudar outros
a serem também seguidores de Jesus. Ele entendeu o que é ser chamado para seguir Jesus. O Senhor está nos chamando para segui-lo. Nós temos entendido como igreja no bosque essa caminhada de sermos família de discípulos de Jesus. E já tem algum tempo que o Senhor tem colocado isso nos nossos corações como igreja e nós temos orado por isso. E lá no ano passado, quando definimos o tema, nós, há muito antes disso, estamos entendendo, queremos ser discípulos de Jesus. Eu quero ler, já estamos quase encerrando, mais um comentário do pastor David e do pastor Josadac Lima, desta Bíblia do Discipulado. No reino de Deus não há voluntários, apenas pessoas chamadas. Voluntários entendem que estão fazendo algo maravilhoso ao servir e que os outros devem estar agradecidos por seu sacrifício e por sua entrega. Por consequência, fazem demandas e esperam que as outras pessoas se sacrifiquem de alguma forma a seu favor. As pessoas com um chamado entendem que é um imenso privilégio ter um ministério ou contexto no qual podem servir e realizar o seu chamado. Como consequência, se sacrificam e são gratas. A pessoa chamada enxerga a dificuldade como oportunidade. O voluntário as enxerga como motivo de desistência. No reino de Deus, não há voluntários, há chamados. Pode ser que o que você está fazendo hoje seja uma pequena oferta voluntária e isso signifique 5% da sua vida. Hoje, porém, o Senhor Jesus te chama para ser seu discípulo e entregar a Ele 100% de todo o teu ser. Tudo que você é e possui a serviço do teu Senhor e do seu reino. Faça desse novo ano o teu recomeço. Deixe de ser um crente voluntário e siga ao chamado para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Não significa que primeiro você vai ser perfeito. Tão somente você entendeu, abriu mão da tua própria vontade e disse: sim, Senhor, eu quero caminhar contigo e ser aperfeiçoado e morrer a cada dia para a minha própria vontade e fazer a tua vontade, Senhor. Não tem coisa mais importante na minha vida do que isso. Vamos orar? Pai de amor, obrigada por tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos ajudar a entender a seriedade da caminhada com o Senhor. O Senhor não rejeita ninguém. Tão somente o Senhor quer que a gente entenda a seriedade que é caminhar com o Senhor. Porque o Senhor levou a sério até a morte e morte de cruz. E o Senhor venceu a morte, e o Senhor ressuscitou, e está preparando lugar para aqueles que querem viver seriamente com o Senhor. E é isso que nós queremos, Pai. E nós clamamos agora a tua misericórdia. Pedimos perdão por todo medo, por todo comodismo. E queremos a tua graça, a tua ajuda. Sabemos que não podemos por nós mesmos, mas pelo teu Espírito pedimos, ó Deus, nos ajuda a tomar essa decisão de sermos discípulos chamados para andar com o Senhor e reproduzir essa caminhada em outros, ajudando-os a serem também como o Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja amada. Que o Senhor abençoe o seu dia de bênção com sua família aí. Deus abençoe.